Bom, boa noite, senhoras e senhores. Estamos reunidos aqui mais uma vez no Centro Espírita Casa do Caminho. Vamos começar mais um trabalho esta noite, palestra e paz. Para todos aqueles que vêm pela primeira vez no nosso centro, a nossa casa funciona todos os dias, segundas, terças e quintas às 8 horas, palestras e paz. Às quartas-feiras às 14 horas, depois aos sábados às 17 horas e domingo às 10 horas com a evangelização infantil. Nós temos aqui um trabalho social que atende todo o segundo sábado de cada mês a 60 famílias cadastradas. São distribuídas 62 cestas básicas. E nós temos a campanha aqui do quilo. Quem puder trazer alimentos não perecíveis, por favor, que eu faça. O que estamos precisando aqui é de leite em pó. No momento aqui consta que leite em pó. E todos os sábados, agora antigamente era feito a cada 15 dias, agora consta que todos os sábados após a palestra, né? É feita a distribuição de lanches e sucos para os moradores de rua que se encontram debaixo do metrô na Avenida Cruzeiro do Sul, mais ou menos entre o metrô Santana e o metrô Tietê. O pessoal fica aqui, depois da palestra e passa e sai para distribuir isso. É feito lanches e sucos. Vamos lá. Às sextas-feiras nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. É feito às 19h30, né? E esse trabalho é fechado aqui dentro. Porque normalmente o dependente químico ou a dependente química não comparece. Então vem os familiares. Vem tratar desse caso porque é um caso sério e grave, né? Então precisa da família, o apoio da família nessas horas. Quem estiver passando por esse problema e quiser aparecer aqui, falar com Sandra Cida ou Paulo Afonso às terças-feiras. Outra coisa mais importante, eu sempre falo quando eu estou dirigindo da importância do Evangelho no lar, que é praticamente uma âncora na vida da gente. Há uma verdadeira transformação em todos os sentidos. Começa a fluir no nosso lar paz, harmonia, amor, compreensão e diálogo, muito diálogo. Então, o Evangelho no Lar é uma pequena palestra que a gente marca um dia e uma hora exata e sempre procura fazer toda semana, naquele dia e naquela hora. E aí então se desliga tudo, campainha, telefone, não se atende nada, nem a porta não se atende, porque é uma coisa que vai demandar de 10 a 15 minutos no máximo, não chega a 20, onde cada um reunido em volta da mesa vai fazer uma parte. Então a abertura, uma das pessoas lê um trecho do Evangelho, o outro comenta, depois fazemos as vibrações, oração final e está encerrado. Agora vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos agradecer ao Senhor Deus, nosso Pai, por mais este dia que temos de vida. Vamos só agradecer, não precisa pedir nada, ele lê no nosso coração o que nós necessitamos. Como agradecer por ter um lar, por ter uma família, por ter amigos, pessoas compreensíveis, por ter saúde para poder trabalhar e ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. A palestra de hoje chama-se Os Prazeres da Alma, Afetividade, página 57. Por favor. Boa noite a todos. Que Jesus nesse momento possa nos envolver no seu eterno abraço.
que isso nos tranquilize, nos harmonize e nos mantenha unidos durante toda essa noite. O tema da nossa noite é a afetividade, no livro Os Prazeres da Alma. Se nós formos pensar, o amor é a origem de tudo na nossa vida. Todos nós buscamos amor. Não existe uma única pessoa neste mundo que não busque amar e ser amado. É o anseio de todos nós. Sonhamos com grandes amores, sonhamos com amores de amigos, o tempo todo. E o amor envolve a afetividade. O que é afetividade? Afetividade é uma relação de carinho, de cuidado, não só com pessoas, com coisas, com animais. Quantos de nós não tem carinho pelos bichinhos de estimação? Por alguma coisa que a gente ganha de alguém, a gente tem um carinho, ou alguma coisa que fica de alguém que já se foi, que a gente também guarda com carinho. Então a gente tem essas relações de afetividade. Afetividade é uma qualidade do afeto, da simpatia pelas coisas, e é o combustível do ser humano. A afetividade é aquilo que nos move, é o que nos faz buscar o progresso, nos faz buscar a evolução. É a afetividade. E onde nós vamos ter os primeiros sinais, os primeiros envolvimentos de afetividade? Onde deveríamos ter? Na família. A família é um centro extremamente importante, hoje um pouco banalizado até, mas de extrema importância para cada um de nós. É na família que nós vamos trocar os nossos afetos. É na família que vamos aprender com os afetos. Vamos receber. Então a gente pode pensar nessa as famílias, nem todas são boas. Tem famílias com bastante confusões, com bastante encrencas. A gente nem coloca a nossa, né? A gente fala, eu conheço uma, né? Porque a nossa é melhor a gente nem mexer muito. Mas eu conheço uma família que, nossa, como é que fica isso de afeto, né? Nessa relação familiar? Nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de expiação própria. Um planeta em que nós viemos para aprender. Para aprender e depois passar por algumas situações para ver se aprendemos. É igual na escola. Nós vamos na escola, os professores nos ensinam a lição, nós estudamos, aprendemos. Mas para ter certeza de que aprendemos, nós fazemos a prova. E assim na nossa vida. Nós chegamos aqui, aprendemos o que é necessário aprender, pelo menos as lições nos são dadas. E aí quando a gente acha que aprendeu, vem uma situação para que a gente fala, peraí, deixa eu ver o que eu fiz. A gente vive falando, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas é exatamente isso. Porque a gente reza para aprender, para se melhorar. Complicada, difícil, para ver se a gente aprendeu. A gente fala, nossa, agora eu sou mais paciente. Tantos anos no espiritismo, nossa, sou muito mais paciente. Sou mais paciente do que eu era. Mas eu tenho a paciência suficiente, necessária para conviver? O que vai me provar isso? As situações que a vida nos coloca. E aí a gente se espanta quando a gente, na mínima, contra alguém que nos contradiz, na mínima coisa, a gente já perde a paciência. Aí é que a gente vai testando. Esse é o nosso planeta, por isso, dia a dia, essas situações são colocadas para a gente.
nós não amamos ainda. E nem sempre a gente lida bem com isso. Então, existem famílias que não conseguem se entender. São até tidas como famílias com afetividade amorfa. São famílias que têm muitas divergências. E, às vezes, o que acontece com as famílias? Até se distanciam, abandonam pais, abandonam filhos. Acontece isso porque a afetividade ainda está muito complicada nessas famílias. Tem famílias onde a afetividade a gente pode colocar como afetividade passional, que ainda tem um pouquinho de encrenca, um pouco de dificuldade, mas no final das contas, quando a gente vai pesar o bom e o ruim, elas conseguem avançar um pouco. E tem famílias que são tidas como compensatórias, que são aquelas que se ajudam. São aquelas que, apesar das divergências, se auxiliam, as pessoas da família se auxiliam para a evolução de todos. É a família que nós gostaríamos de ter e a família que nós temos que nos esforçar para ter. Aí a gente pode pensar, mas fulano na minha família é assim, fulano é daquele jeito, mas nós não estamos aqui para mudar ninguém. A única coisa que nós buscamos no Espiritismo é mudar a nós mesmos. Se nós nos mudarmos, alguma coisa diferente acontecerá na nossa família. Então é bom a gente lembrar que a gente precisa construir essa família. A família que é a base da sociedade, onde tem que se ensinar o amor. Então nós que estamos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, somos responsáveis para tornar as nossas famílias um afeto mais positivo, onde um auxilia o outro. Então, observando isso que desde a família a gente vai trabalhando afeto, que pode ser de cada família, nós vamos percebendo que a afetividade ela faz parte da nossa vida como um todo, né? E que às vezes a gente pode perceber, a afetividade está muito ligada com emoções, né? Às vezes a gente pode perceber que a gente planeja determinada coisa. Por exemplo, se a gente quer uma pessoa e vai sair do lugar, aquela pessoa vai estar lá. A gente já imagina, né? A gente já imagina que vai chegar lá, vai falar isso, vai dizer aquilo, vai se comportar de tal forma. Aí a gente chega na reunião, seja lá o que for, para conquistar essa pessoa, e de repente tem ali uma pessoa que a gente considera rival. Aquilo já mexeu com a nossa emoção. O que a gente tinha planejado para fazer, pronto. A gente já ficou nervoso, já não consegue fazer, mudou toda a nossa emoção e a gente acaba agindo de forma diferente. Isso é para a gente refletir como as emoções e a afetividade interferem na vida da gente. Às vezes a gente vai falar, vou tomar uma decisão, vou falar com o meu chefe, vou pedir aumento, ou vou falar que ele está sendo injusto, vou propor alguma coisa melhor. Aí a gente planeja, né? A gente faz diálogo, eu vou falar assim, 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 tudo certinho, na ponta da linha. Extremamente adorável, amável, chega no dia, pronto, nos pede a colaboração para determinada coisa, mexeu com a nossa emoção, o que nós já vimos planejado. Nossa vida é assim diariamente. As emoções se modificam, as atitudes se modificam conforme as emoções e as afetividades. Os que nós gostamos, os que nós não gostamos. E isso vão interferindo no nosso comportamento o tempo todo. Nós temos que perceber que as emoções mexem fisicamente com a gente. Quando a gente se emociona, o nosso coração está só pelo fato de pegar trânsito agora e chegar assim, em cima da hora. Eu cheguei aqui com o coração acelerado. Eu lembrei, a gente diz, né, que o coração é o órgão do sentimento, das emoções, porque o nosso organismo reflete nos batimentos cardíacos mais fortes, então dá a impressão que a gente ama com o coração, né? A gente atribui os sentimentos, as emoções ao nosso coração. Nas diferentes culturas, as emoções, as afetividades são vistas de formas diferentes. Por exemplo, a nossa cultura machista diz que o homem não chora, homem não pode chorar. A gente vê até uma propaganda recente que tem um rapazinho chorando com a emoção da novela. Imagina, se ele falar que está chorando com a emoção da novela, o amigo vai perdoar. Ele vai virar
forte, não pode chorar. E a gente vai fazendo com que a criança acredite que a gente aprende a afetividade na nossa família. Então, conforme as culturas, as afetividades são tratadas de formas diferentes. E a gente pode perceber as nossas emoções como é engraçado, né? A gente usa o chorar para diversas coisas. A gente chora de dor, a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a mesma reação, a mesma de chorar, serve para diversas emoções, de dor, de tristeza. É assim que a gente vai mostrando as nossas emoções. Algumas emoções são mais fortes, outras mais fracas, algumas são duradouras. Infelizmente, a mágoa, uma das nossas membros, das nossas emoções, teria que durar um mínimo, mas às vezes ela dura muito tempo. Divaldo Pereira Franco diz que a gente sente raiva sim, porque a raiva é física, biológica. Alguma coisa acontece, vai para o nosso cérebro, o nosso corpo reage e a gente sente raiva. É biológico, porque nós não podemos permanecer com a mágoa. A raiva passa, né? Porque que nem o batimento cardíaco, passa. O que não pode permanecer nos nossos corações é a mágoa. Então, quando a gente sente uma raivinha, faz uma prece, a raiva passa e a gente pede que a mágoa também passe. O que não pode permanecer é a mágoa. Então, que permaneçam sentimentos bons, né? Que sejam mais duradouros. A afetividade, ela vai definir o nosso relacionamento com o mundo. Conforme nós conseguimos trabalhar a nossa afetividade, vai ser o nosso relacionamento com o mundo. Ela interfere sempre na nossa conduta e no nosso pensamento. É muito comum a gente ver uma pessoa mal-amada, fica sempre inatrativa, e a gente diz, é mal-amada. Provavelmente. Mas não mal-amada pelos outros. Mal-amada por ela mesma. E se faltar a afetividade de amor para nós mesmos, provavelmente a gente vai ficar mal-humorado. Então, quando a gente está bem, quando a gente está com uma relação boa com as nossas afetividades, a gente está bem. As pessoas que não estão com problemas de afetividade, isso interfere em casa, interfere nos relacionamentos com os filhos, interfere no trabalho. Por que eu vou fazer no meu trabalho se eu nem gosto de mim? Como é que eu vou convencer alguém de que o meu trabalho é bom? Se eu não consigo me admirar. Como é que eu vou convencer alguém que eu errei determinadas vezes no meu trabalho, porque eu não sabia, mas que eu posso aprender e melhorar se eu me perdoo por ter errado? Como é que alguém vai me perdoar? Então, a afetividade começa com a gente. E a gente aprende a se amar de novo na família. Uma família que nos recebe com amor, nos recebe com carinho, é muito mais fácil. Aí, quando a família não nos recebe dessa forma, nós vamos ter que aprender a nos amar sozinhos, mesmo porque essa não é a nossa primeira vez. Alguns ensinamentos nas vidas anteriores. Precisamos nos ajudar nisso. E os afetos são os nossos estados. Como eu estou, se eu estou alegre, se eu estou amando, se eu estou com raiva, vai mostrando as nossas afetividades. Agora, nós somos seres. Nós somos criados, e tem até aquela brincadeira que Deus faz uma alma, um espírito e joga a forma fora. Não tem um igual ao outro. E cada um tem uma história de vida. E essa história nós trazemos de outras encarnações, nós trazemos da nossa história atual. E se nós tivéssemos tempo de hoje, pedir para que cada um contasse a sua história, nós íamos ter as pessoas aqui falando conforme o modo que elas veem no mundo, conforme a visão que elas têm do mundo. E eu acredito, nenhuma visão é verdadeira. Nós podemos nascer juntos, nós vamos ter uma visão diferente, porque nós somos seres individuais que já trazemos uma história de outra vida. Então, o que é? A gente diz,
Só o que pega é o ponto de vista. Porque se nós pegarmos duas pessoas que estão discutindo e sentar e falar, olha, peraí, o que está acontecendo com você? A pessoa vai justificar o sentimento, as atitudes, por que ela falou, por que ela ouviu. A gente fala, poxa, a vida é mesmo, né? Você tem razão de ter agido dessa forma. Aí, sozinho com o outro, e ouve a versão do outro, que é diferente, contrária, claro, que estavam brigando, e a gente ouve as razões, as explicações, e fala, poxa vida, mas você também tem razão. Não é assim que acontece? Porque cada um enxerga a vida por um ângulo, pelo que viu, pelo que viveu. Então, quando nós contamos um fato, a nossa história, nós somos seletivos. Nós contamos aquilo que queremos contar, para que a pessoa, aquilo que a gente está contando, da forma que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente, quando conta uma coisa, coloca só a nossa afetividade, mas por que eu fiz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, e a gente conta aquilo que nos interessa. A gente não conta, fiz aquilo numa hora que a pessoa não podia, eu fiz aquilo numa hora que a pessoa não queria, eu dei com tanto carinho aquilo, eu dei, mas a pessoa queria. Não queria. Só que a gente não conta isso. A gente só conta a nossa parte, porque a gente escolhe. Mas isso é comum, né? E é até inconsciente. Não é que a gente fala, olha, eu vou contar isso aqui para você ficar de bem comigo, ficar bem comigo, achar que eu sou melhor. É inconsciente. A gente, no nosso inconsciente, seleciona aquelas coisas que a gente quer passar para o outro. Isso vai nos mostrando a nossa individualidade. Uma coisa que é extremamente importante, nós todos queremos acertar, né? Então nós todos fazemos o melhor que podemos, dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente acredita. Se nós todos, se eu estou falando de nós todos, eu não estou excluindo ninguém. Então, se nós fazemos, todos fazem. Então, todos fazem o melhor que podem fazer. A partir daí, a gente tem que respeitar as pessoas, que era o melhor que podiam ter feito. Era o melhor que conseguiam fazer naquele momento. Mas, nós temos que perceber que a gente tem essas individualidades porque passamos por situações diferentes. Passamos por encarnações diferentes. Por isso, cada um traz a sua visão, a sua história e está certo dentro do seu ponto de vista. Se eu pegar, por exemplo, esse papel e perguntar para vocês o que vocês veem aqui, vocês vão me responder uma folha em branco. Alguém discorda? E eu vou ficar discutindo. Tem folha escrita sobre afetividade, sobre amor. Folha em branco. Eu vou ficar discutindo. Vocês estão errados? Não. Vocês estão lendo uma folha em branco. Eu estou errada? Não, porque eu estou lendo uma folha escrita sobre afetividade. Então, isso lembra a nós que nós devemos respeitar as pessoas porque têm pontos de vista diferentes. A gente enxerga a vida de formas diferentes da gente. E nós somos o que nós sentimos. Olha como isso é importante. A gente pergunta para as pessoas assim, você está indo bem? Você está melhorando? Está procurando mudar a sua vida, fazer coisas melhores? Ah, estou fazendo tudo certinho, tá? Então como é que você está se sentindo? Aí acontece. Alguma coisa está errada. Porque quando a gente trabalha bem as coisas, a nossa afetividade fica bem. E nós nos sentimos muito bem. Nós somos exatamente o que sentimos. Se estamos péssimos, alguma coisa está errada. Se estamos de mau humor, alguma coisa está errada. E não é o outro que nos deixou de mau humor. Porque nós fazemos essas escolhas todos os dias. A gente escolhe ser feliz ou ser infeliz. Todos os dias. Todos os momentos. Eu posso decidir que eu vou ser feliz. Aí eu vou levantar atrasada porque não me chamaram, mas tudo bem, eu vou ficar calma porque eu resolvi ser feliz. Eu vou para o meu trabalho, o meu chefe já vai me dar uma bronca, não vai me afetar emocionalmente, vou buscar fazer o que ele pediu, porque eu resolvi ser feliz naquele dia. Nada vai mudar. Aí a gente fala, olha, eu tentei, mas fulano fez isso, fulano.
se a gente decidir, nada muda. Aí teve um dia terrível, terrível. Aí se a gente trabalha com clientes, os clientes todos estavam de mau humor, a gente não fez essa aula. Chega no fim do dia, como é que você está se sentindo? Ótimo. Porque estou está dentro da gente. Então, é lógico que quando o meu chefe bravo, eu respirei fundo, não desejei mal. Quando os clientes chegaram aborrecidos, eu ou procurei ajudar. Isso que vai fazer com que eu me sinta bem. Então, nós somos aquilo que sentimos. Se estamos mal, tristes, desanimados, nós temos que buscar o que eu ando fazendo que está me deixando aqui assim. Porque não são as pessoas que fazem conosco, somos nós que fazemos. Então, o que eu estou fazendo comigo que está me deixando desse jeito? Aí é pior que a gente acha a resposta. O difícil é mudar as atitudes, para que a gente fique feliz. É difícil, mas não é impossível. A gente pode isso a cada segundo. E o legal é saber que depende de nós. Então, você Rita, minha esposa, ou do cara que está me cortando no trânsito, depende só de mim. A mitologia grega tem uma história assim. Em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, 2 corpos distintos num só, com um corpo masculino e um corpo feminino, mas apenas uma alma. Eles viviam em pleno amor e harmonia. E este equilíbrio, este amor e essa harmonia, deixou os deuses, alguns deuses do Olimpo, invejosos e rancorosos. Nossa, por que eles vivem em tamanho amor, pleno amor e harmonia? Eles ficaram muito irados, fizeram muitos trovões, muitas tempestades, e esses trovões separaram essa alma que era uma só, ficou separada em masculino e feminino, e até hoje buscam as suas almas gêmeas. Isso é na mitologia grega. O Espiritismo veio nos falar sobre almas gêmeas. O dia que eu descobri que não existe alma gêmea no Espiritismo, eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, a gente espera, né? A gente acredita nessa mitologia. Nossa, nós vamos encontrar um ser feito só para mim, minha metade, né? Igual a música, metade da laranja, a tampa da minha panela, eu vou encontrar só para mim. O dia que, estudando, eu descobri que não é assim, poxa vida, que triste. Mas só no começo. Porque aí eu descobri, no Livro dos Espíritos, na questão 298, que não existe união particular e fatal entre 2 almas. A união existe entre todos os espíritos, em graus diferentes. Eu não tenho só uma alma gêmea. Eu tenho uma multidão de espíritos que nós vamos nos amar infinitamente. Aí eu pensei, mas olha, não é só, são todos. É esse o nosso caminho. Do nosso modo egoísta de ver a vida, a gente quer um só pra gente. Quando a gente percebe que a gente pode ter ao invés de um só. Quando a gente fala em alma gêmea, a gente fica esperando. O que nós temos são espíritos afins, pessoas que nos acompanham em algumas encarnações, que têm simpatia, porque nós temos afetividade já construída durante algum tempo, então somos espíritos afins. Tem pessoas que nós encontramos e já amamos no primeiro olhar, a gente não sabe nem porquê, a gente nem concorda com algumas coisas que a pessoa faz, mas a gente ama, de graça, porque nós temos esse carinho já vindo de algumas encarnações. Outras, nós já odiamos na primeira, meu santo não bateu com dele, é isso que a gente fala. Porque também a gente tem as diferenças das outras vidas. Só que nós estamos aqui com o único objetivo de amar. É o nosso único objetivo. Tudo que nós fazemos na nossa vida, de casar, ter filhos, ter amigos, trabalhar, estudar, é com o único objetivo de amarmos. Amarmos o tempo todo. É nisso que nós temos que transformar a nossa afetividade. A nossa afetividade, que às vezes é de rancor, de mágoa, de ódio, ela tem que ser transformada em amor. O amor é capaz de modificar o mundo. Na realidade, só o amor é capaz de modificar o mundo. Só o amor é capaz de modificar as pessoas. Por isso é extremamente importante que a gente se ame.
precisa se perdoar e a partir daí começar a amar os outros, todos os outros. Mas como Deus é muito paciente, a gente começa a amar da nossa casa, porque a gente teve alguma dificuldade de amar em casa. Então são colocados certinho para que a gente aprenda a amar. E a gente tem essa oportunidade todos os dias. E aí a gente vai amando de casa, vai amando os vizinhos, os amigos, para que chegue num dia, a gente ame todos, a gente não espere mais a alma gêmea. Se nós pensarmos em alma gêmea, isso não é nem cristão, a gente ama mais uma pessoa do que todas as outras. Jesus falou para a gente que a gente tem que amar o próximo, né? Os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E o próximo é a humanidade. E ele falou que nós temos que amar a humanidade como nós mesmos. Então, não seria cristão a gente amar um ser, que seria a nossa alma gêmea, mais do que qualquer um outro. Vai contra o que Jesus nos ensinou, a alma gêmea. E seria um privilégio, né? A gente teria alguém especial só pra gente. E a criação não dá privilégios. Nós somos todos criados iguais para a mesma situação de amor universal. Outra coisa que a alma gêmea negaria era o livre-arbítrio, né? De repente, se essa mitologia fomos divididos em dois, vamos nos achar aqui, nos unir, nós não temos nem o livre-arbítrio de escolher outra pessoa, vai ser só aquele espírito que vai nos unir. Então, todas essa ideia de alma gêmea, o que nós aprendemos no cristianismo, o que nós aprendemos no espiritismo. A nossa busca é pelo amor universal. Vai chegar um dia, quando estivermos num planeta mais evoluído, quando formos espíritos puros, nós nos amaremos a todos igualmente. Já existe planetas assim, já existem espíritos assim, e a gente está caminhando para isso. Então vai ser, imagina um lugar onde todas as pessoas se amam. Quando a gente está num grupinho com 2, 3 pessoas que se amam, não é maravilhoso? Não é uma delícia? Imagina um lugar onde esse amor seja uma constante entre todas as pessoas. E é nisso que nós temos que caminhar. Nós temos que trabalhar a nossa afetividade no nosso local de trabalho, na nossa família, nos locais que nós convivemos, para que a afetividade seja de amor. Aí a gente vai trabalhando o amor através da paciência, através da bondade, através da caridade. A gente vai aprendendo a amar. É um exercício. A gente vai treinando, igual o exercício físico. No começo é um pouquinho difícil, daqui a pouco a gente está fazendo com muita facilidade e fazendo cada vez mais. A proposta de reflexão dessa noite é isso, é percebermos que somos seres individuais, com históricos diferentes, com visões diferentes, mas com todo o potencial de amor, porque somos filhos de Deus. Se temos a essência divina dentro de nós, Deus infinitamente bom, infinitamente perfeito, nós temos o amor dentro de nós. Então nós temos a capacidade de amar. Então que a gente comece a fazer isso logo. Que a gente possa vivenciar amor em todos os momentos da nossa vida. Germana, e aqueles que vivem sozinhos na rua, é uma prova que eles desprezaram a família em outros tempos. Tudo é justo se Deus é justo. Né? É uma escolha de livre-arbítrio, consequência de atitudes, não dá para a gente generalizar. Quando a gente anda pelas ruas, tem histórias completamente diferentes. Tem pessoas que foram abandonadas pela família e não tem para onde ir, vão para as ruas. Tem pessoas que criam famílias na rua porque simplesmente perderam a casa onde moram. E tem pessoas que a família abandonaram. Então, como cada ser é único, que traz várias histórias, pode ser, assim, alguém pode ser, porque cada caso é um caso e a gente não tem como falar, é isso. Pode ser alguém que desprezou a questão familiar e hoje vive uma situação que não tem a família, mas ela tem livre-arbítrio para mudar, para buscar coisas diferentes. Perto de onde eu moro, há 15 anos tem um andarilho. Cada vez que eu vejo, eu fico pensando, porque ele só anda e senta, anda e senta. O que motiva a estar vivo ainda?
Porque a gente pode buscar coisas diferentes. Não é fácil, a situação na cidade grande é difícil, mas tem pessoas que vão à luta, buscam e recebem auxílio para mudar. Alguns escolhem por livre-arbítrio essa vida e outros a vida impõe e eles não têm forças para sair. Porque tudo que é vida, ninguém está aqui para ser infeliz e para sofrer, não. A vida põe as condições para que a gente haja. Se a gente reagir bem, as coisas vão acontecendo e a gente muda a nossa vida. Tem até uma história de um mendigo que ficava pedindo, por favor, me doe, por favor, me ajude. E aí, conversando com uma pessoa, a pessoa falou, olha, você não pode falar, por favor, me doe, me ajude. Ele mudou o discurso dele, ele acabou falando que ele ia mudar a vida, que ele queria estudar, queria fazer. As pessoas ajudavam isso, ele foi melhorando, aí ele foi crescendo, ele mudou. Ele saiu da rua e teve as suas casas, ele mudou, eu não quero ficar pedindo, eu quero melhorar. A pessoa quer melhorar, então mude isso. Busque ajuda para estudar, busque ajuda para melhorar. Ele mudou a vida dele. Não são todos? Não são. Mas são as escolhas que nós fazemos. Uma escolha na nossa vida pode mudar tudo, pode mudar tudo. Infelizmente. Mesmo nós que já estudamos tanto, tantas vezes a gente bate no mesmo erro. Tantas vezes a gente sabe da força do amor, a gente sabe do poder de Deus, a gente sabe da força do pensamento, e a gente não usa isso. E às vezes a pessoa que não conhece ainda fica mais parada ainda. Só para complementar aquilo que você estava falando, às vezes essas criaturas passam por situações dessas de solidão para despertar em nós, né? Cada um tem a sua responsabilidade, mas nós, enquanto sociedade, precisamos observar essas situações para despertar em nós esse amor universal, esse amor fraternal, de estar disposto ao pela situação do outro e possamos mudar a situação enquanto sociedade, que é uma responsabilidade muito grande. E se você quiser falar alguma coisa a respeito desse amor enquanto sociedade. Porque as situações, a gente deveria viver um amor, já todo mundo, pelo menos com as condições mínimas de vida. Mas não é assim. Talvez por problemas políticos. Provavelmente falta um movimento social para mudar isso. Há pouco tempo eu ouvi que vão tirar os adolescentes da Cracolândia, independente de eles quererem ou não. Aleluia! Porque quem está nessa situação não tem condições de decidir se deve ou não. Né? Então, existe uma falta de um trabalho social dos nossos governantes para esse tipo de situação? Sim, mas é aquela história. Ai de quem o quiser. Toda situação de dor, de qualquer situação, de escândalo que a gente diz que nos chama a atenção, é para nos ajudar também. Nós podemos melhorar em cada situação. Nós não devemos, assim, pensar, não, então a pessoa precisa viver nessa solidão. Talvez ela precise, mas o que eu posso fazer para aliviar essa solidão? Não é assim, então vou deixar ela na solidão por questões de vidas anteriores e tudo bem, não. O que eu posso fazer para diminuir essa solidão, para diminuir a fome, para diminuir a dor? É esse o nosso papel, porque nós aprendemos com os escândalos que são necessários para o nosso crescimento. A gente vê essa questão do Japão, quantas pessoas passaram a ser mais solidárias depois disso? Né? Pessoas que eram mais individualistas têm que aprender a solidariedade. A situação é inevitável, é justa, porque Deus é justo. Então todas as situações são justas. Mas o que as pessoas precisam aprender e podem crescer com o que acontece? Essas situações também não são assim. Às vezes a gente passa despercebido, né? Mas a gente pode aproveitar. Boa noite, obrigada. Nós fazermos as nossas vibrações, a doação de amor às pessoas mais necessitadas. Então vamos encaminhar o nosso amor através do nosso coração, do nosso pensamento, para os moradores de rua, esses que não têm o que comer, o que vestir, o que calçar, aonde viver, as crianças abandonadas nas ruas, nos orfanatos, à espera de uma adoção,
mais idosos que também já deram tudo de bom da vida deles e agora estão em casas de auxílio, em casas de repouso. E ficam ali, os parentes levam essas pessoas e deixam lá e praticamente, literalmente, esquecem deles. Vamos doar amor, carinho, compreensão a essas pessoas. Passando pelos hospitais, pelos leitos de sofrimento e dor. Pedir a compaixão, o amor, doar amor e compaixão a essas pessoas que estão passando por provas, provações, porque nada é infinito, tudo tem seu começo, meio e fim. E eles estão passando por essas necessidades, por esse sofrimento. Tudo tem a razão de acontecer. Vamos passar também por todos aqueles que cometeram erros, cometeram crimes, que estão nas delegacias, nos presídios, nas casas de detenção. Merece a nossa compreensão, o nosso amor. E no coração deles abra um espaço para que eles compreendam o que foi feito de errado. Deus é bom e misericordioso, Ele nos perdoa infinitamente. Agora para os dirigentes do nosso planeta, para os dirigentes das nações, que usem mais a compreensão, o coração e a razão para junto das pessoas que têm mais necessidades de auxílio. Ainda no século XXI ainda há muita gente passando fome, vivendo com menos de um salário por mês, mínimo dos mínimos, literalmente está abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas também precisam do nosso amor, da nossa compreensão. O nosso país precisa também de amor, de compreensão, maior esclarecimento aos que fazem as leis, para junto à nossa população. Necessita de muito auxílio, de muita ajuda. Aos nossos governantes, como eu já falei, aos nossos lares, aos nossos familiares também. Muito carinho, amor e compreensão, paciência e perseverança. E finalmente por nós mesmos.